Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para quando você estiver vendo esse vídeo. Meu nome é Ana Luísa, trabalho com psicologia clínica aqui, inclusive aqui é onde eu atendo presencial. E a proposta desse canal no YouTube, de uma certa forma, é trazer reflexões que nos proporcionem esse momento de parar e pensar e fazer uma avaliação de como tem sido a nossa vida. Se de fato está bacana e se de fato tem ido para um lugar que a gente gostaria que ela fosse. E para isso, hoje eu queria falar sobre aquela face da mudança que muitas vezes a gente não olha. E uma coisa assim, que eu sempre escuto e eu acho que imagino que talvez mesmo você que não trabalha com psicologia já deve ter ouvido falar, é as pessoas reclamando que não conseguem mudar. Então, direto eu escuto assim, nossa, Ana, mas eu queria tanto mudar tal coisa, mas eu não consigo. Ah, eu queria, sei lá, queria emagrecer, mas eu não consigo. Ah, eu queria dormir mais cedo, e aí eu me incluo nessa. Queria dormir mais cedo, ou sei lá, alguma coisa que a pessoa queria mudar, queria fazer mais atividade física, mas não consigo. E de uma certa forma, gente, mudança significa que a gente vai ter que fazer diferente alguma coisa que a gente não fazia. Tá bom, isso é óbvio, a gente sabe. Só que o ponto que a gente não vê disso é que se a gente continua fazendo alguma coisa, é porque de uma certa forma, essa coisa que a gente tem feito tá dando certo, muito entre aspas. E aí eu vou falar por quê. Tá dando certo no sentido de que continua. E por mais estranho que isso pareça, o nome disso é reforço. Reforço é alguma coisa no nosso ambiente e pode ser tanto externo quanto interno. Internos, o que se passa dentro de nós, ou no ambiente externo. Qualquer coisa que se passa que mantém esse comportamento nosso. Por exemplo, por que eu continuo gravando vídeo para o YouTube? Porque minimamente eu tive alguma coisa que me reforçasse, alguma coisa que me desse um benefício, entre aspas. Ah, por que que eu continuo sendo psicóloga? Poxa, eu tenho psicóloga clínica, porque eu tenho muitos benefícios que eu tiro disso. Então, de uma certa maneira, a gente continua fazendo o que a gente está fazendo porque existem benefícios. Só que não necessariamente esses benefícios, se a gente for analisar, eles são bons para nós. Porque muitas vezes a gente acha que benefício ou reforço nesse sentido é só uma coisa que é boa. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque muitas vezes um comportamento negativo se perpetua porque está sendo reforçado de alguma maneira. Por exemplo, é uma pessoa que constantemente mente. Ó, até ficou aqui. Tem esse hábito de ficar mentindo. Por que ela continua? Ué, nunca foi pega. Porque ela nunca aconteceu nada que precisasse colocar em xeque esse comportamento que ela tem. Então, eu tô dando essa introdução para falar que se você quer mudar um comportamento, você tem que estar disposto a perceber o que você ganha se não mudar. E de uma certa forma, eu vou usar um exemplo meu, eu tenho uma dificuldade para dormir cedo. Tipo, o mais cedo que eu consigo dormir é 10 horas. Ontem eu deitei 10 da noite, mas devo ter dormido umas 10 e meia que eu fiquei lendo um pouquinho. Mas por que que eu não consigo, entre aspas, né? Porque eu consigo. Mas por que que eu continuo dormindo tarde? Porque quando eu acordo no dia seguinte, eu não tô morta, eu não tô exaurida, eu não tô tipo, ai, que saco, vou ter que levantar. Eu não tô desse jeito. Os dias que eu acordo porque eu dormi muito tarde assim, no dia seguinte eu tô dormindo cedo. Entende? Porque assim, nem é tão ruim assim para eu acordar. Eu sou uma pessoa que acordo fácil. Primeiro toquinho do despertador eu já acordei. Então, não tem tanto por que eu mudar assim, entendeu? Porque assim, o que eu ganho ou perco nesse caso por dormir cedo, aliás, por dormir tarde, acaba que nem é tão ruim assim. Agora, se um dia eu dormir tarde, no horário que eu durmo habitualmente, que é entre 10 e 11, eu queria dormir 9, mas não consegui ainda. Então, se um dia que eu durmo 11h30, por exemplo, e no dia seguinte eu tenho que acordar às 5 e eu acordo super de mau humor, com raiva da vida e, enfim.
Aí nesse dia eu vou dormir mais tarde. Porque a dor que eu tive naquele momento foi grande o suficiente de uma maneira que me permitiu abrir mão desse comportamento de dormir tarde. Vocês entenderam a lógica? O que eu tô querendo dizer? Então, por exemplo, se você quer emagrecer, para você emagrecer, você precisa se dispor a abrir mão do comportamento que não te faz emagrecer. Você precisa abrir mão daquilo que você ganha ao continuar da forma que você tá. Então, por exemplo, você não faz atividade física, você não tem uma alimentação assim balanceada ou saudável no que quer que seja e não consegue emagrecer. Para você emagrecer, você precisa abrir mão do benefício, por exemplo, de acordar mais tarde para não ter que ir na academia. Você tem o benefício, entre aspas, de não lidar com o desconforto de um exercício na academia que seja, ou na corrida, ou qualquer esporte que você faça. Você não tem que lidar com esse desconforto de não conseguir fazer. Por exemplo, eu ando de bicicleta. Ontem eu tava num morro, eu tava pedalando, gente, eu tentei subir o bicho 5 vezes, não consegui, no topinho eu caí. Nossa, tipo, a bicicleta, o morro era bem íngreme, e a bicicleta, ela empinava pra trás, sabe? Mas eu vou conseguir subir aquele morro ainda. Mas é muito desconfortável, é de uma certa forma frustrante. A pessoa que não se dispõe a fazer isso, ela não passa por esse desconforto, ela não passa por essa frustração. Claro que ela tem outros prejuízos que quem se dispõe a fazer não tem. Mas entende a lógica da coisa? Então, se você está tentando mudar, se você quer fazer alguma coisa, sair desse lugar, mas você não consegue, o ponto não é olhar para o que você quer mudar, e sim para o que você ganha de não mudar. Então, se você, por exemplo, quer sair do seu emprego e tentar uma área nova, fazer uma transição de carreira, o que você vai perder? A estabilidade, a certeza que você tem. E você está disposto a abrir mão disso? Essa que é a pergunta. E não é um julgamento se é certo ou se está errado, se pode ou se não pode. Na verdade, o ponto é se você de fato está afim de passar por isso. Porque assim, se você quer emagrecer, né, indo para esse exemplo que eu falei antes, você tem que ver se você está disposta a lidar com todo o desconforto. É a mesma coisa para terapia, trazendo para minha área. A pessoa que vai na terapia, gente, só chega porque deu ruim. Ninguém nunca chegou para mim e falou: Ana, eu vim aqui na terapia porque minha vida tá maravilhosa. Eu vim aqui fazer terapia com você porque minha vida tá ótima, tá super bacana. Mas eu queria ver o que podia melhorar. Não. Geralmente, quando alguém vem na terapia, é porque teve alguma coisa que deu ruim. E essa coisa que deu ruim deu meio que uma energia para que a pessoa se movimentasse para que ela pudesse procurar um novo caminho. Então, uma pessoa que está sempre evitando lidar, por exemplo, com um relacionamento que não está bacana, com um casamento. A pessoa está evitando olhar para isso. E assim, o casamento está funcionando, não tem nada que faça acontecer, só que aí de repente aparece uma traição. Opa! Essa traição faz com que a pessoa abra mão dessa esquiva de não olhar para o que está doendo. Então, na verdade, essa atitude que aconteceu, que é de fora, um estímulo de fora, fez com que quebrasse esse padrão de reforçamento de continuar da forma que está. Porque, por exemplo, uma pessoa que tá levando aquele relacionamento, sabe, que nem tem relacionamento mais, mas tá levando, qual que é reforço? Por que ela continua fazendo aquilo? Porque ela não entra em contato com a dor. E muitas vezes, gente, sem ir para o julgamento moral, não é sobre isso, mas muitas vezes a gente não olha para uma coisa porque a gente não tem recurso, porque a gente nem sabe que pode, porque a gente não foi ensinado que pode ver que uma coisa não tá boa e querer mudar, porque a gente não acha que é capaz. E aí a vida dá uns peteleco na gente, sabe? Fala, pera lá, vamos olhar para isso aqui ou não vamos? Então, estou fazendo esse vídeo e falando sobre tudo isso para te trazer essa ideia de que se você quer mudar, a proposta é olhar para o que você está ganhando. O que você está ganhando e o que você está disposto a parar de ganhar para conseguir essa mudança. Então, no caso do casamento e que a pessoa chega na terapia por causa disso,
ela tá disposta a parar de ganhar o pseudo-sossego que ela tem de não olhar. Aspas, a pseudo-falta de dor. Entendeu? Tipo, que a pessoa fala que não tá doendo, quando na verdade tá, mas ela tá falando pra ela mesma que não tá doendo porque ela não tá olhando. Tipo aquela coisa, se eu não for no médico, eu não tô doente. Que loucura. Então, para de ganhar isso, sabe? Então, quando a pessoa chega na terapia, ela se dispõe a olhar. Ela se dispõe a olhar para o que não tá bom e para o que não tá funcionando. Então, de novo, se você tá querendo mudar e não consegue, tenta olhar por esse lado. Tenta ver o que você ganha de não mudar. E aí, quando a gente começa a colocar luz sobre a coisa, né? Quando de fato a gente olha e começa a ter clareza que esse é o meu objetivo com os meus pacientes, aí eles ganham mais, a decisão fica mais fácil. Porque você vê, tudo bem, eu tô ganhando que eu não entre em contato com a dor, mas eu também tô perdendo muita coisa, sabe? E aí fica mais fácil de tomar essa decisão. E acaba que a decisão pela mudança fica mais equilibrada. Não fica uma coisa tipo, tenho que fugir ou tenho que ir. Eu falo, beleza, eu não tô mudando, mas eu tô com esse prejuízo. Então, assim, espero que tenha ficado claro. Essa ideia, ela basicamente é da abordagem comportamental, é o cerne da psicologia científica, de uma certa maneira, e é a abordagem que eu trabalho. Então, se você se identificou, se fez algum sentido, eu espero que faça. Eu espero que faça. Sempre tem vídeo aqui e eu continuo postando falando sobre algum tema. Espero ver vocês novamente.